Obrigado, nossa catequista e todos os catequistas. Nós vamos fazer esta reunião mista com o pessoal da catequese e também os jovens da nossa querida paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Água Fria. Mesmo que haja aqui adolescentes e jovens, eu gostaria de compartilhar com vocês o tema da Jornada Diocesana da Juventude deste ano. O que é a Jornada Diocesana? É um movimento que todos os anos a gente faz com os jovens da diocese, adolescentes, em comunhão com o Papa. No passado existia um Papa chamado João Paulo II, que é santo. Esse Papa foi tido como o apóstolo dos jovens e também das famílias. Ele criou dois grandes movimentos: o Encontro Mundial das Famílias com o Papa e também as Jornadas Mundiais dos Jovens, que acontece em Roma todos os anos no Domingo de Ramos, com um tema. E esse tema ele é replicado em todas as dioceses do mundo. Nós tivemos, no final de semana passada, em Santa Rosa, paróquia São Sebastião de Vila Boa, a nossa jornada diocesana. E neste ano um tema muito bonito que serve também para as crianças da catequese, serve para os jovens, para todos nós. Juventude e testemunho, uma vida no Espírito. O que eu quero compartilhar com vocês é esse tema, o nosso testemunho de pessoas que vivem no Espírito. Uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, um doente, que vive no Espírito Santo, se torna uma pessoa diferente. Esta é a minha mensagem que eu quero deixar para vocês nesta manhã, deste domingo bonito, que nós lembramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, também o dia do Papa, encerrando a nossa visita pastoral a esta paróquia. Durante essa semana, nós estivemos juntos com o Padre Pedro, com a nossa equipe, com as equipes aqui da paróquia, diversas atividades muito ricas, porque nós queremos viver segundo o Espírito de Deus. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 4 em diante, ele fala dos carismas. O carisma é um dom, é uma força específica que Deus coloca no nosso coração, no coraçãozinho também das crianças, para que a gente possa mover dentro deste mundo, fazendo a vontade de Deus. E São Paulo diz, olha, é preciso ter o discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? É você ter aquela sensibilidade, aquela capacidade de pensar e de refletir sobre a sua vida e perguntar, qual o espírito que está me movendo? São Paulo quer que a gente faz isso. Qual o espírito que está movendo a minha vida, meu pensamento, meus sentimentos, minhas ações, minhas palavras? E São Paulo diz, olha, pode ser 3 espíritos, mas é um só que acaba agindo. E ele fala, você precisa saber se é o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus eterno, santificador, que é o Espírito Santo. Pode ser o seu espírito que está te dominando, o nosso espírito, porque nós somos alma, nós somos espírito.
quando a gente foi concebido lá no seio da mamãe, quando aquela sementinha da mamãe encontrou a sementinha do papai lá na trompa e formou a primeira célula, ali Deus soprou um espírito, que somos nós. Olha que coisa bonita isso. Na hora que a gente foi concebido, Deus soprou o espírito sobre nós e nos criou. Não é o papai e a mamãe que nos criou. Papai e a mamãe nos geraram para este mundo, mas quem nos criou foi Deus. Tem uma música bonita aí na Renovação que fala disso. Quem nos criou foi Deus. Acho que é do Nelsinho Correia, do diácono. Quem nos criou foi Deus. Os nossos pais nos geraram com os seus materiais genéticos. E naquele momento você era uma sementinha e já era uma pessoa, um espírito dado por Deus. O que esse espírito que Deus nos fez, nos criou, traz de Deus? A Bíblia ensina, lá no Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 26 em diante, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós fomos criados por Deus à imagem e à semelhança dele. Vamos pensar comigo. O menino nasceu, é a cara do pai. Até o andado parece com o pai. Idêntico. Todo mundo fala, como esse menino parece com o pai. A mãe fica até com ciúme, porque o menino parece que não tem nenhum traço da mãe, só do pai. Mas o pai é muito santo, é o ministro da comunhão aqui na igreja, ele ajuda o padre Pedro, o diácono, o povo, é muito bom, é santo. Mas o menino vai crescendo, começam as amizades feias, começa a andar com gente ruim, e ele fica totalmente diferente do pai. O pai era amoroso, carinhoso com todo mundo, e um menino bruto, menino vaidoso. O pai moderado, simples, e o moleque ficou vaidoso, igual um pavão. Igual pavão. Então aqui nós temos, o menino é a imagem do pai, parece com o pai, mas não é semelhante ao pai, porque ele não tem as virtudes do pai. O que acontece então em relação a Deus? Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Eu não perco a imagem de Deus, a imagem a gente não perde. A menina que é a imagem da mãe pode perder a semelhança com a mãe. O menino perdeu, ele não é semelhante ao pai, ele é só a imagem do pai. Ele parece fisicamente com o pai, mas não tem a natureza moral, espiritual, humana que o pai possui. Entendeu isso? Então, quando que eu perco a semelhança de Deus? Quando eu deixo de ser santo. Quando eu peco, quando eu não obedeço a Deus, quando eu rejeito os mandamentos, eu perco a semelhança de Deus. A imagem de Deus nós nunca perdemos, mas a semelhança sim. Quando nós não imitamos a santidade de Deus. Isso é um perigo, porque nós podemos perder a nossa salvação quando nós perdemos a semelhança com o nosso Deus. E a gente deve todo dia lutar contra isso. Vocês meninos, meninas, adolescentes, jovens, todos precisam ter essa preocupação. Eu quero conservar a minha semelhança com Deus.
Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E eu vou assim até o final da minha vida. Por isso que a juventude de Deus, os adolescentes, as crianças de Jesus, procura viver sempre na luz. Sempre na luz. Olha como São Paulo ensina para nós em Colossenses 2:6. Como recebeste nossa pregação, que é a pregação de Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé, em que foste instruídos com o coração a transbordar de gratidão. Lá na casa do Padre Pedro tem um vaso com uma planta, e a planta está morrendo porque não tem a terra suficiente no pé dela dentro do vaso. Então a raiz dela está morrendo. A planta precisa estar enraizada na boa terra para não morrer. Se você plantar uma semente aqui dentro da igreja, não vai nascer, não tem terra, não tem como ela enraizar. E Cristo é esse terreno de amor onde eu me enraizo. Para viver o quê? A imagem e a semelhança de Deus. E Deus nos ajuda a viver a santidade, nos dando o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não vou perder a santidade de Deus, a semelhança de Deus em mim. Mas se eu deixo o meu Espírito mandar em mim, mentira, orgulho, vaidade, falta de amor às pessoas, eu vou perdendo a semelhança de Deus. Preguiça, vaidade, ignorância, aquela falta de amor, você começa a abusar de todo mundo. Não gostar do seu pai, da sua mãe, da sua família. O coração vai ficando somente humano e perde o divino. Isso é triste. Uma criança deixa de ser uma criança de Deus quando ela obedece só ao seu espírito. Ela quer fazer só a sua vontade. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente reza: seja feita a vossa vontade. Eu não posso querer fazer só a minha vontade. Qual que é a nossa vontade? Preguiça, ficar em casa comendo, vendo televisão, vendo internet. Se eu obedecer ao meu espírito, eu não venho para a igreja. Se eu obedecer o meu espírito, eu não venho para a igreja. Se eu obedecer o meu espírito, eu não estudo. Porque estudar é custoso. É uma preguiça, né, que a gente tem de sentar para estudar. Aí você não entende, tem que ler de novo. Ah, vou largar isso, vou brincar. Ah, eu vou passear. O jovem, por exemplo, que não é capaz de vencer a si, o seu espírito, não vai passar no vestibular. Gente que fica aí só andando, namorando, vendo besteira na internet, não tem tempo para nada, só fazendo as coisas, nunca vai ser nada na vida, porque está obedecendo o seu espírito pagão, que nasceu pagão. O nosso espírito nasce pagão, por isso que ele tem que ser batizado, mas o nosso espírito, ele é fraco. Se eu obedeço a mim, estou perdido. Eu vou fazer a minha vontade. A minha vontade
é só as coisas que não agradam a Deus. Então eu preciso obedecer a quem? O Espírito de Deus. Quando eu faço as coisas erradas, o Espírito de Deus adverte. Deixa eu dar um exemplo. Sua mãe ou seu pai colocou ordem lá para você fazer as coisas e você ficou com raiva, ou do pai ou da mãe. E quando o pai virou as costas, ou a mãe, você botou língua. E abusou do seu pai e da sua mãe. E você ainda falou baixinho, um palavrão para o seu pai e para sua mãe. Espírito humano, ou até o espírito do demônio. Aí mais tarde, você começa a pensar que você não fez bem. Aí você precisou do seu pai e da sua mãe. E aí veio dentro de você. Você maltratou teu pai e tua mãe. Aí você começa a arrepender. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Está te dando a consciência do seu pecado. Coisa estranha. O Espírito Santo nos adverte. Aí você é preguiçoso, não estudou, e lá na prova você colou. Você sabe que a professora é descuidada, e você colou. Tirou 10 na prova. Aí quando você recebeu a prova com o 10, veio uma fisgada dentro do coração. Essa nota você não tem. Você roubou. Você é ladrão. Você roubou o conhecimento. Você não sabe nada e colou. É uma angústia, é uma coisa tão ruim. Não presta não. Quando a gente faz as coisas erradas, depois vem o abatimento, vem o arrependimento, porque o Espírito de Deus fala para nós daquilo que não agrada a Deus. E quando é o demônio? E quando você obedece o espírito do demônio, o espírito das trevas? Aí a mãe vem falar com o bispo. Bispo, minha filha tem pesadelo a noite toda. Ela vai no banheiro e começa a gritar de medo. Vê uma sombra. Escuta a voz. Sente fedor onde não tem nada fedendo. Aí agora ela está com a mania de falar que vai cortar os pulsos, quer suicidar. Espírito do mal. O espírito do demônio. Ah, meu filho, agora com 13 anos já perdeu a virgindade. Ah, minha filha com 10 anos perdeu a virgindade. Coisa do mal. Não é do Espírito Santo. Perdeu a semelhança com Deus. Deixou de viver segundo o Espírito Santo. Então a minha palavra para vocês nesta manhã é a seguinte: se você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa que vai passar por este mundo fazendo o bem, é preciso obedecer ao Divino Espírito Santo. Viver segundo o Espírito. É o Espírito de Deus que deve nos comandar, não o nosso espírito e muito menos o espírito das trevas. Quando você tiver preguiça de vir à missa, preguiça de ir à catequese, preguiça de rezar, pode saber que você não está obedecendo o Espírito Santo. Você está obedecendo o espírito da carne. Você está obedecendo a você. E aí você pode ter certeza que não vai terminar bem. E outra coisa que é impressionante é a escuta. Todo cristão deve escutar a Deus. Você tem que escutar a Deus.
e a gente escuta com o coração. Você sente algo sobrenatural, algo diferente, grandioso acontecendo no seu coração, porque Deus está a falar. E Jesus diz no capítulo 10 de João: eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Mas foge à voz do estranho. O que é a voz do estranho? É a voz do espírito das trevas, para levar a criança ao pecado, para destruir o adolescente e o jovem. Jesus fala de cá, vai para a missa, leia a Bíblia, reza o terço, ajude as pessoas, ame os idosos, ame os velhos, os doentes. E o bicho mau fala do outro lado: para que isso? Para que a igreja? Para que rezar? Você não ganha nada com isso? Você ir para a igreja não enche barriga? O inimigo fala do outro lado: para que isso ir para a catequese? Perder tempo, escutar aquela catequista enjoada ficar falando. Para que ir para a missa? Aquela coisa, a mesma coisa, todo domingo é a mesma coisa. E o padre lá falando as coisas, aqueles ministros da comunhão, para que isso? Não vai nisso não. Aí o Espírito Santo fala: vai, mas você acaba obedecendo a voz do estranho. Quem escuta a voz do estranho vai caminhar de forma errada no mundo. Porque a voz do estranho vai me levar para a escuridão. E a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo, me leva para a luz. Ah, mas o diabo fala no seu coração, o encardido fala no seu ouvido. Faz isso, é tão bom, usa droga, xinga seu pai e sua mãe, bate naquele cara que está te perseguindo, prostitui, faz as coisas erradas. O inimigo fala isso dentro da gente. E se você obedece a isso, você vai cair na cisterna da escuridão. Agora, quem é de Deus, e neste ano a Jornada Mundial trouxe para nós esse tema, né? Juventude e testemunho, uma vida no Espírito. Quem vive no Espírito Santo, namora santamente, obedece os pais, não afasta da igreja, ama a sua família, se torna uma pessoa amável e vai ganhar a salvação e vai ser feliz. A gente olha aqui essa menina, você é catequista, né? Quantos anos? Ela tem 16 anos. Ela é uma menina cristã, católica. Ela está escutando o Espírito. Ela está nos ajudando na visita. O que o povo do mundo vai dizer para ela? O que você está ganhando com isso? Quanto você ganha para ser catequista? O que você está ganhando para andar atrás desse bispo velho aí? E para tu quanto é canto aí? O que você ganha com isso? O mundo vai falar isso para ela. E se ela não tiver a força do Espírito Santo no coração, ela pode dizer: eu acho que eu estou errada mesmo, tem que largar isso. Se vocês fizerem um levantamento aqui em Água Fria, o tanto de jovem que está perdido, vocês ficam assustados. Quantas crianças que não vão à igreja, que não estão na catequese, quantos jovens que estão perdidos, vocês vão ficar assustados. É gente que não vive segundo o Espírito Santo, mas segundo a carne. Tem uma passagem, vou ler para vocês aqui em Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui. Gálatas, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, é muito interessante essa passagem. Essa Bíblia é nova, eu ainda não marquei as coisas.
Gálatas, aqui, Gálatas 5,17. Vou começar no versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas 5,16. Deixai-vos conduzir pelo Espírito de Deus, e não satisfareis aos apetites da carne. Apetite da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. E estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. E São Paulo chega a dizer, às vezes eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal, porque obedece à carne. Se, porém, vocês se deixar guiar pelo Espírito de Deus, vocês nem vão estar sobre a lei. Quem segue o Espírito Santo nunca vai na delegacia. Nunca vai ser julgado pelos homens. Quem segue o Espírito Santo, não. Quais são as obras da carne? Vou dizer para vocês aqui, São Paulo ensina. Primeiro, fornicação. É o sexo entre as pessoas não casadas. É adultério. É uma mania hoje. Se namora, tem que fazer sexo. A sexualidade não é brinquedo. A sexualidade não é uma diversão. Ela deve ser vivida no amor dentro do matrimônio, para a união do casal e a geração e criação dos filhos. Todo prazer sexual fora do matrimônio, abençoado por Deus, é pecado e grave. Impureza, boca suja, pensamento sujo, só pensa besteira. Impureza. Gente que vive na pornografia, cabeça impura. Libertinagem. Você faz o que você quer. Vocês estão dentro da casa dos pais de vocês, vocês têm que estar sob a rédea do pai e da mãe. Não é você que manda na sua casa, seu pai e sua mãe. Não é você que manda na sua liberdade, é seu pai e sua mãe. Criança, adolescente, jovens, você não tem autoridade para viver o que você quer, fazer o que você quer. Isso é libertinagem e é pecado. Idolatria. Colocar no lugar de Deus coisas, pessoas, ideias, situações. Idolatria. Nunca trocar Deus por nada. Ah, hoje eu não vou à missa, hoje é domingo, eu estou com preguiça e não vou à missa, que eu vou no churrasco, ou numa festa. Idolatria. Deixou de servir a Deus para servir as coisas. Superstição. Ah, eu tenho que colocar uma ferradura de 7 buracos em cima da porta da minha casa. Ah, eu tenho que ter uma figa, eu tenho que ter não sei mais o quê, eu não posso... Eu vejo uma chinela virada, eu tenho que desvirá-la, porque senão vai morrer alguém na casa. Isso é superstição. Superstição não é coisa do Espírito Santo. Inimizade. Tem gente que vive brigando. É inimigo de todo mundo na escola. Vai para a catequese e fica brigando na catequese. Inimizade. O outro não é meu inferno, o outro é meu irmão. Eu não posso ficar com esse tanto de inimizades, de mal com todo mundo. Brigas, a feiura, né? Menino, jovem, adolescente brigando, batendo uns nos outros. Ciúmes. Ah, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Ciúme, bobagem, coisa da carne, não é do Espírito Santo isso. Ódio. O ódio é uma coisa infernal. Odiar o outro. Você pode às vezes ter o sentimento de angústia que a pessoa te ofendeu, mas nunca ter ódio. Perdoar sempre. Ambição. Querer tudo para si.
A mãe faz o doce e você quer comer tudo, não quer repartir com seus irmãos. A mãe faz o frango, você já chega catando um pedaço melhor na frente de todo mundo. Ambição. Você quer ficar rico, quer ter dinheiro demais. Tem gente que é assim, tem tanto dinheiro, não devolve o dízimo, não ajuda ninguém. Quando morre, fica aí a herança para a família brigar. Coisa feia, né? Horrível. Discórdia. Tudo que o pai fala, tudo que a mãe fala, você não concorda. Tudo que a catequista quer programar, não serve. Partidos. Você ama mais o partido político do que a igreja. Está misturado nisso, né? Só pensa nessas coisas. Invejas. Quem inveja os outros que é fraco. Que a pessoa que é forte, que tem o Espírito Santo, não tem inveja. Inveja é coisa de gente fraca. O invejoso nunca é feliz. Tem gente que vive invejando os outros e na macumba, fazendo macumba para destruir a vida dos outros. Termina mal. O invejoso nunca termina bem. Bebedeiras. Se seu pai é cachaceiro, bebedor, sua mãe, se na sua casa tem isso, você não é obrigado a seguir isso, não. Bebedeira é coisa da carne. Não é coisa de Deus, não é do Espírito. Orgias, que é a prostituição, as coisas do mundo. Motel, boates, coisas que não agradam a Deus, danças imorais. Tudo isso a gente precisa tirar da nossa vida. E outras coisas semelhantes. Veja essas coisas, a Bíblia fala para a gente não viver isso, porque você vai perder a semelhança de Deus. E a pessoa sem Deus, ela se torna uma barata tonta. Uma criança que não reza, adolescente jovem que não reza, barata tonta. Chega lá na faculdade, perde a fé. A primeira palavra lá que um professor ateu fala, perdeu a fé, acabou. Que tristeza, né? Mas o que contrapõe a isso? O que o Espírito Santo coloca como contrário a tudo isso que a carne, que o Espírito das trevas coloca dentro de nós? Veja, coisas bonitas. Os frutos do Espírito. Primeiro, a caridade. O amor. O filho que ajuda a mãe, ajuda o pai, que ajuda os outros. Que tem compaixão dos que sofrem. Caridade. Alegria. A pessoa do mundo carnal, para ficar alegre, tem que beber cachaça. Tem que ficar tonto, para ficar alegre. Pessoa de Deus, não. O Espírito Santo já coloca em nós uma alegria que vem do céu. Uma criança de Deus, ela tem uma alegria diferente. São Padre Pio, Santa Teresinha, São Francisco de Assis. Esses grandes santos, quando crianças, tinham uma alegria tão bonita. Às vezes a gente vê no Santíssimo a criança que vem, ajoelha, põe as mãozinhas postas e fica rezando para Jesus. Alegria. É diferente a pessoa de Deus. Não é que a pessoa de Deus é melhor do que os outros. Ela é diferente. Paz. Outro dia um menino me dizia: bispo, eu não tenho paz, porque meu pai não tem paz, minha mãe não tem paz, minha irmã não tem paz, meu irmão não tem paz, e eu não tenho paz. Eu chego em casa, é só gritaria. Lá em casa é a briga o tempo todo. Já estou terminando, Padre Pedro. É às 10 horas a missa, né? Às 10h30 tá.
Então ainda vou mais aqui 10 minutinhos. Então a paz, ela é fruto do Espírito. Repetem comigo. A paz é fruto do Espírito de Deus, porque o espírito da carne não traz paz, nem o espírito das trevas. Paciência. É aquele ditado: o apressado come cru. Não tem como você afogar o arroz e querer que o arroz já está pronto dentro de 2 minutos. Tem que esperar ele cozinhar. Quando você planta a soja, o milho, o feijão, você tem que esperar. Na semana que vem não dá a colheita. Tem que esperar o tempo. Paciência. Os sofrimentos da nossa vida também passam. Você está sofrendo hoje, mas quer acabar o sofrimento hoje, não tem jeito. Espera, ele vai passar. Afabilidade, aquela pessoa que é afável, que abraça, que ama. Bondade. É gostoso você estar com as pessoas boas. Elas trazem paz para a gente. A bondade, né? Fidelidade. Primeiro a Deus. Os que são casados têm que ter a fidelidade no casamento. A fidelidade nos negócios. Você fez uma compra fiado, tem que ter a fidelidade de pagar. Sabe que aqui em Água Fria tem gente que não paga os outros? É bem provável que tem algum que não paga. Aí deve lá na loja, aí ele não passa na porta da loja, para não ser cobrado. E agora tem tanta lei que protege quem é errado, não pode cobrar depois das 18 horas, essa coisa toda, né? Mas a gente precisa ser fiel. É tão bom pagar o que deve, é tão bom você ter paz. O melhor é nunca fazer conta. Você tem o dinheiro, compra. Se não tem, não compra. Brandura, a pessoa que é branda, que você fala com ela e sabe que ela não vai te unhar. Temperança, quando você afoga o arroz, tem que colocar lá o tempero, o sal, um alho, alguma coisa para ficar saboroso. Um arroz ferventado ninguém dá conta de comer. Ninguém dá conta. Difícil. Fica sem gosto. Uma pessoa temperada é aquela pessoa que traz bom gosto para todo mundo. A pessoa destemperada, todo mundo foge dele. Eu nasci numa cidadezinha pequenininha e lá tinha um homem que era bruto, matava os outros. Horrível aquele homem. Quando ele estava na cidade, todo mundo ficava longe. Ninguém ficava na cidade. Dava tiro. Era bruto, destemperado. Não tinha tempero. É só lembrar de Lampião, no Nordeste. Quando Lampião chegava na cidade, todo mundo escondido, de medo. Mas quando chegava Padre Cícero ou Frei Damião, todo mundo ajuntava, porque eram padres santos e abençoados. Então, minha gente, nós precisamos cultivar no nosso coração a vida segundo o Espírito Santo. Vocês entenderam isso, gente? Entenderam? Olha, deixa eu dizer para vocês, é muito bom ser católico. Maravilhoso, mas tem que obedecer essas coisas de Deus. Eu digo para vocês e prometo para vocês, quem cumprir a palavra de Deus, quem viver segundo o Espírito de Deus, vai acertar na vida. Quem pula fora disso, quem sai desse caminho de Deus, pode ter certeza que não vai terminar bem. Nunca termina bem quem foge dos preceitos de Deus. Nós existimos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Nós existimos para louvar a Deus, para adorar a Deus, o que nós vamos fazer daqui a pouquinho na missa de encerramento da visita pastoral.
Outra coisa, deixa eu falar para vocês. A vida passa. Vocês meninos, meninas, não tem noção disso. Passa. Veja sua avó, sua bisavó, seu bisavô. Já passou. A nossa vida passa. E o que deve mover a nossa vida é o Espírito Santo. E a vida nossa neste mundo tem que ser marcada pela humildade, mansidão. Tem gente bruta. Como tem gente bruta nesse mundo? E acho que está certo. Quando a nossa alma voltar para Deus, eu falei no início da alma que vem de Deus, que é a alma que Deus cria, que somos nós. Quando ela vai voltar para Deus, que ela sai do corpo, ela encontra uma face. Ou a face de Cristo, aqueles que percorreram o caminho da humildade, da mansidão e da fé, ao morrer encontrará a face de Cristo. E Jesus vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. Por quê? Porque nós vivemos as obras de misericórdia, a gente foi virtuoso, praticamos a fé, o amor, a esperança, fomos honestos, vivemos segundo o Espírito Santo. E aqueles que não viveram assim, encontrará uma face diferente, uma face sarcástica, que dá gaitadas feias, horrorosas, a face do demônio, que vai dizer para você: vinde, maldito, vinde para a escuridão, vinde à morada dos demônios. E eu não desejo que ninguém de vocês vá para lá. Então viva a fé de vocês. Vocês vão achar no caminho de vocês, crianças, adolescentes, jovens, muita gente para tirar a fé de vocês. Vocês vão achar professores santos, abençoados, nas escolas, na faculdade, mas vão achar também professores ateus, inimigos de Deus, que vão abusar da religião, falar mal da igreja, abusar do Evangelho e da Bíblia. E você vai aprender que a Bíblia não é livro de ciência. A Bíblia não é para ensinar ciência. A Sagrada Escritura nos ensina verdades religiosas e espirituais para a nossa salvação. Por isso, quando você chegar lá na escola, que a professora ficar criticando a Bíblia, ela está errada, que a Bíblia não é para ensinar ciência. A Bíblia não é para ensinar biologia, química, matemática, geografia, nada disso. A Bíblia é para ensinar o nosso coração a ser temente a Deus, para ensinar o coração a louvar e adorar a Deus. E basta, somente isso. Essa é a minha palavra que eu digo para vocês, com muito amor. Vocês não perderão se seguir a Deus. Ler a Sagrada Escritura, rezar o terço, vir à missa todos os domingos. Fazer a oração do Santo Anjo ao levantar, colocar na presença de Deus. E à noite agradecer a Deus pelo dia e pedir a morte santa no final da vida. Esse é o trabalho nosso. A vida é muito simples. Que jeito que a gente chega nesse mundo? Nus. Quando a gente nasce da nossa mãe, aí não tem nada. Só o corpo. Não tem anel, nem esses anel esquisitos que vocês estão usando aí, que representam coisa estranha. É, isso mesmo que você olhou. Vocês nem sabem o que representa isso. Depois eu vou dizer em off. Esses anéis estranhos, desses movimentos, dessas pautas identitárias que só quer destruir a pessoa humana. Chegamos sem nada, grudado na nossa mãe através do umbigo,
do cordão. O médico corta, ou a parteira corta, e você chega sem nada, para viver a vida, ser batizado, servir a Deus. E quando morre, a funerária vai pegar o corpo, levar lá para arrumar. Do jeito que você nasceu, você vai ficar lá na funerária, nu. E aí você cortou o umbigo agora do mundo. Você não pertence mais a esse mundo. Nu chegamos, nu terminamos. Para que a vaidade, então? Para que a gente querer ser melhor do que os outros? Para quê? Não tem sentido. A nossa vida é viver na humildade, no louvor a Deus. Quem quiser ser grande, seja pequeno. E Jesus fala, os pequenos, os últimos, herdarão o reino dos céus. Nunca maltrate os outros, sobretudo os pobres, as pessoas deficientes, nunca. Nunca sejam racistas, nunca. Nunca discrimine as pessoas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E peça sempre, Espírito Santo, vem em auxílio à minha fraqueza. Que a Virgem Maria, Senhora de Fátima, interceda por vocês, para que vocês tenham um futuro bonito. E no dia que vocês morrerem, carregados de virtude, de coisas boas, vocês possam receber a face de Cristo ressuscitado. Amém. Vamos ficar em pé para terminar? Pegue o folhetim. Vamos olhar a foto que tem aí, a pintura. Estilizado aí tem um Cristo. O que ele carrega nos ombros? A ovelha. Nos pés tem ovelhas? Tem as ovelhas aí. As ovelhas seguem o pastor e escutam o pastor. Essa que Jesus está carregando, ela está enferma. Ele carrega a que sofre. Quando você estiver sofrendo muito, lembra, eu sou ovelha e Jesus está me carregando. Vem para o Santíssimo rezar. Vem para cá rezar. E você vai ser fortalecido. Orem comigo. Senhor Jesus, derrama sobre mim o Espírito Santo do Pai. Eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Nada neste mundo vai me atrapalhar. Vai me tirar da igreja. Eu quero ser católico até a morte. Eu quero te seguir, Jesus. Porque o Senhor é o pastor que me dá vida. Que cuida da minha alma. Que cuida da minha existência. Fica comigo, Senhor. Hoje e sempre. Amém. Agora nós vamos rezar pelas vocações. E eu espero que daqui muitas meninas vão ser freiras e muitos meninos vão ser padres. E muitos vão casar bem, ser bom pai, boa mãe, ter filhos conforme Deus quer, honesta e santamente. Vamos rezar pelas vocações. Ser padre não é uma besteira. Ser freira também não. Então ninguém fica com essa bobagem na cabeça. Ah, porque é esquisito. Não. O mundo precisa de meninos e meninas que sigam a Cristo. Juntos. Senhor da messe, pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos.
Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o reino de seu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês agora ajoelhem que eu vou fazer uma oração para encerrar, pedindo a docilidade de Deus para vocês. Senhor nosso Deus e Pai, pela intercessão de São José, nosso Pai e Senhor, abençoa essas crianças, adolescentes e jovens, abençoa a catequese, nossos catequistas, com a graça da santidade. Livra-nos, Senhor, de perder nossas almas no caminho da escuridão. Abençoa esses meninos e meninas, adolescentes, jovens. Livra-os do tormento, os que estão sofrendo os problemas na família. Abençoa, Senhor, essas famílias que sofrem. Abençoa os que passam pela pobreza material, espiritual. Tira, Senhor, do coração desses filhos e filhas todo pensamento vão, todo tormento. Eu te peço, Senhor, a misericórdia, que o Senhor possa curar e abençoar a vida destes filhos. Deus esteja atrás para conduzir todos. Amém. Deus esteja à vossa frente para vos guiar. Deus esteja sobre vós para vos santificar e proteger. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé, encerrando com um canto. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Vamos lá? Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Que Jesus acalme sempre o coração de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela paciência de me escutar. Obrigado aos catequistas. Como que é o nome da coordenadora? A dona Adriana. Muito obrigado à senhora e todos os catequistas por esse trabalho. Podemos ficar sentados e vamos nos preparar agora para a Santa Missa.